Olá, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo, vou falar sobre um assunto que me marcou muito esse ano e foi bem complicado, graças a Deus passou, tá tudo certo. E eu vou falar sobre esse assunto e no final eu vou falar por que eu resolvi falar desse assunto, tá bom? É o seguinte, esse ano tá meio complicado, não sei como é que ele tá aí pra você, mas pra mim ele tá meio estranho, né? Tá um ano assim muito lento, muito pesado, não tá legal, não tá legal, infelizmente. E eu tenho uma filha única, né, qual eu amo muito. E a minha filha, ela tem um probleminha, ela tem um problema de alergia, uma bronquite alérgica, que é muito normal quando o tempo tá seco, quando tá muito frio, ela ter problemas, então ela vai ao médico e vai sozinha e volta, e aí fica tudo bem. Só que há uns 4 meses atrás, acho que já tá chegando no quinto mês, ou já passou até, não lembro bem. Ela saiu aqui de madrugada, eu fui trabalhar e ela foi ao médico. Foi andando, foi de Uber. O médico é aqui pertinho, como sempre, ela sempre vai, né? E chegou lá, ela começou a tomar os medicamentos e os medicamentos não faziam efeito, né? Ela começou a ter problema de respiração e começou a piorar, piorar. E os médicos tentavam. Nisso ficou o dia inteiro, né? Eu estava no trabalho, era uma sexta-feira, e de repente eu já tinha saído do trabalho e a minha filha me mandou uma mensagem: mãe, eu acho que eu vou ter que dormir aqui, eu vou ter que ficar em observação, porque os médicos não conseguem fazer, os remédios que eles me dão não estão fazendo efeito e eu vou ter que dormir aqui. Aí pediu que eu levasse os remédios dela, que ela ia ter que dormir, eu tinha que passar rápido em casa e levar. Tudo certo. Só que quando eu estava no ônibus, eu recebi outra mensagem. Disse: mãe, ó, vem direto para aqui, porque os médicos só vão esperar você chegar para eles me entubarem, porque eles falaram que eu tô com os problemas. Isso ela digitando, que ela nem tava conseguindo falar direito, né? E aí eu fiquei sem entender nada. Eu digo: tudo bem. Cheguei, estava nervosa, comecei a orar, pedir graça a Deus, né? Que é o que a gente tem que fazer. E... ai, eu mexi na câmera, esqueci até que eu tava gravando. E aí eu vim. Quando eu cheguei no médico, o médico, a enfermeira me levou até o médico, ele estava com muita pressa, disse: olha, eu vou te dar 5 minutos para você conversar com ela, tem que ser rápido, porque a gente precisa entubar a menina, porque é o seguinte, ela tem que proteger as vias aéreas e tal, mas tudo bem, nada muito sério, é só para proteger, para preservar os órgãos dela. Eu digo: meu Deus do céu. Fui falar com ela estava com uma máscara no rosto, muito ofegante, mas estava tranquila. Fiz uma oração, conversei com ela, entreguei nas mãos do Senhor, e aí antes de eu encerrar ali, o médico já entrou, que ele estava com muita pressa para entubá-la. E aí eu saí numa crise de choro sem entender o que estava acontecendo. E saí chorando, eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? Ela veio andando sozinha. Tudo bem que ela não estava legal, mas o que está acontecendo, né? Porque eu não estava entendendo nada. Saí de lá chorando, sentei lá na frente da UPA e eu digo: agora como é que eu vou dar essa notícia para minha família, especialmente para minha mãe? Aí me recompus, respirei fundo e falei para minha mãe: olha, mulher, a menina tá aqui, ela vai ficar em observação, nada muito sério, tá bom? Claro que eu não ia falar para ela que a menina nesse momento estava sendo entubada, né? E fui para casa. No outro dia, no sábado, fui visitá-la. Chegou lá, ela já estava entubada, mas a sedação dela ainda estava leve. Então eu falava e ela balançava a cabeça. Não lembro direito o que eu falei, mas era aquilo: olha, Dai, mantenha o seu pensamento em Deus, ora, olha, se reconcilie com o Senhor. Essas coisas que a gente fala, né? E aí tudo bem. Quando chegou no domingo, fui visitá-la novamente com a minha irmã. Ela já tinha sido transferida, não me avisaram. E ela já tinha sido transferida, que sabe que UPA não é para deixar ninguém internado. UPA você fica ali até surgir uma vaga no hospital. E aí ela tinha ido para um outro hospital, né? Eu fui lá para visitar, não era horário de visita. A médica disse: olha, eu vou deixar você ver a menina e tal, para você não ficar preocupada, vai ficar tudo bem, a gente vai dar as medicações e tal. E a médica muito animada, né?
E graças a Deus eu fiquei feliz, eu digo, se mandou pra cá, agora vai dar tudo certo, logo logo vai dar tudo certo. Entrei, visitei e tudo bem. No outro dia eu voltei para visitá-la novamente, e aí a médica já não estava mais animada, né? Falou que não, ela não estava muito bem, que ela iam continuar, iam mudar a medicação, mas eu vi que ela não estava muito animada. Mas tudo bem, era só início. E aí começou o negócio, pessoal. Eu acho que uns, não sei se foi 2, 3, 4 dias depois, eles falaram, a gente já fez tudo que podia fazer por ela aqui. Então ela tem que ser transferida para um hospital maior, para uma, como é que chama? Ai, meu Deus, esqueci. Ah, esqueci o nome. Onde colocam aparelhos, que tinham aparelhos mais potentes, porque ali eles já não estavam conseguindo resolver muita coisa. Tudo bem. E aí demorou um pouco para surgir vaga no hospital e graças a Deus surgiu. Aí eu digo, graças a Deus, agora é um hospital bom, todo mundo fala bem desse hospital e agora a coisa vai. E aí foi e nada. Todo dia eu ia visitar minha filha e ela estava lá entubada. E aí o médico que passa, né, o médico do plantão, e todo dia eu fazia a mesma pergunta para o médico. Doutor, a minha filha corre risco de morte ainda? Corre risco de morrer? E eles falavam que sim. Não, mas a gente vai trocar hoje, a gente vai trocar a medicação e não sei o que, vamos fazer um novo tratamento e tal. Mas era assim, o pulmão dela fechou e não abria por nada. Então eles mudavam a medicação e o pulmão não respondia, não ventilava. Então eu comecei a ficar preocupada. Aí chegou um dia e que eu passei com o médico e ele... E já tinha passado umas 3 vezes com esse mesmo médico, né, do plantão. E ele estava de braço cruzado e olhando para mim, eu digo, doutor, a minha filha corre risco de morrer ainda? E ele disse, e ele não respondeu nada. Então ele ficou me olhando com um olhar muito desacreditado, muito pessimista, assim, sabe? E parecia estar com muita... Sabe quando você olha com uma pessoa com compaixão? Né, coitada dessa mãe. E aí eu fiquei desesperada nesse dia. Ele olhava para mim, olhava para ela deitada no leito e olhava para os aparelhos. Aí eu perguntei de novo e ele não respondeu. Aí nesse dia eu digo, eu vou ter que ir para casa. Eu creio em Deus, mas eu acredito que Deus vai querer levar minha filha e eu vou ter que me preparar para enterrar minha filha, não tem jeito. E eu digo, como é que eu vou passar isso para minha mãe, para minha família? Mas tudo bem. Muita gente orando, graças a Deus ajudando, mas a coisa não ia para frente, tá bom? Mas aí, num outro dia, foi eu e a minha irmã, ela foi comigo para me dar apoio e visitar a menina. E aí ficamos nós duas chorando, uma do lado e a outra do outro. Chorando, né? E a minha irmã olhou para mim e disse assim, eu ainda creio, Deus ainda faz milagre, né? E aí a gente tinha que crer, não tem jeito, tem que crer. Mas foi um dia muito doloroso. Eu vou continuar numa próxima parte, porque já está passando de 8 minutos, senão o vídeo fica muito cansativo, tá bom? Vou fazer uma outra parte.